Roberta, muito obrigada por você ter aceito o convite. Realmente me sinto honrada que a Roberta, ela escreveu junto com a Carolina Porto, que está assistindo a gente. Depois eu vou postar a foto, porque sai ao contrário, né? Mas é o Lar Mundo Afora. Que é um assunto que faz parte da minha vida muito intensamente, né? E o livro vem, sei lá, coroar toda essa história. Eu me formei em comunicação social, sempre trabalhei com marketing, agência de publicidade, depois em uma multinacional. E quando estava tudo tranquilo, meu marido recebeu uma proposta para mudar para a Itália. As minhas filhas eram pequenas, eu tenho 3 filhas. A princípio era para ficar 2 anos na Itália, então todo mundo achou muito divertido, eu achei ótimo, porque era uma oportunidade de dar uma parada, né, naquele ritmo frenético de multinacional, de marketing, e ficar 2 anos só com as minhas filhas e com meu marido e curtir um pouco. Elas eram pequenas, a mais nova tinha 2 anos, então foi super... Assim, é uma decisão muito difícil, acho que a gente vai falar muito disso aqui hoje, é uma decisão que envolve muita coisa, muita gente, né, muitos níveis da nossa vida, mas foi uma coisa muito legal, assim, para mim era uma coisa, vamos e vai ser ótimo. Mas só que depois desses 2 anos aí a gente mudou para a África do Sul, depois a gente mudou para o México, depois a gente mudou para a Holanda, e então já fazem 11 anos. Tudo em função do trabalho do seu marido, né? Tudo em função do trabalho do meu marido, então já faz 11 anos que eu estou fora do Brasil, minhas filhas já se acostumaram com essa vida. É uma vida muito... Eu acho que assim, vicia um pouco, a gente acaba sempre, depois de uns 2, 3 anos, quando começa a chegar a fase que a gente sabe que vai acontecer novamente, as crianças mesmo já falam, qual vai ser o próximo país? É uma coisa que a gente aprendeu que é o que eu falo, a carregar as costas, né? A carregar a casa nas costas, mas na verdade sair do nosso país é muito difícil. Você pensar uma criança que não cresceu do jeito que as outras crianças cresceram, com a avó, com o avô, com o primo, falando só uma língua, indo sempre a vida inteira para a mesma escola, tendo a vida inteira aqueles amigos, eles se sentem diferentes, eles se sentem muito sem país, né? A gente sempre, até no livro a gente fala, a pior pergunta para um expatriado ou para um TCK é de onde você é. Qual é o seu país? Verdade. Porque é assim, a minha filha sempre fala, mas o que eu respondo? O país que eu nasci, o país que eu morei mais tempo, o país que eu fui mais feliz, o país que eu tô agora, né? Ou o próximo país que eu já tô indo. Então é muito difícil isso. E tem uma multidão de gente que viveu isso. Então tem muita literatura sobre isso. Mas sobre a mudança em si, que é uma coisa que tem muito assunto, muitas questões, né, para serem respondidas, não tinha nada. Então a gente não tinha nada, né? Acho que a pandemia nesse ponto ajudou a gente, que foi uma hora que a gente conseguiu parar e falar, vamos pôr o livro papel. Nasceu no meio da pandemia, né, Roberta? Nasceu no meio da pandemia. Nossa. Eu acho que é uma decisão porque envolve não só quem está indo também, envolve quem está ficando, quem você vai deixar, que as pessoas, o lugar para onde você está indo. Então, assim, não é só decidir vou, é para onde eu vou, como que eu vou, quem vai comigo, quem vai ficar, como que eu deixo as pessoas que ficam, depende da sua idade, da sua situação. Seus pais podem ser mais idosos, seus sobrinhos são muito pequenos, sua irmã precisa de ajuda, enfim, você tem um monte de gente. Então, por isso que eu sempre acho que assim, a primeira mudança é muito difícil. A hora sair do seu país é muito mais difícil. Quando você vai sair do seu país, você tem que se despedir da sua vida toda, basicamente, né? De tudo que você... dos seus amigos da escola, do bairro que você cresceu, da sua mãe, da sua avó, da sua tia querida, de pessoas que você talvez não veja nunca mais, porque você não sabe quando que você vai voltar. Verdade. Então, acho que essa primeira decisão de sair de um país onde você viveu a sua vida inteira é muito difícil. Depois a gente vai pegando o gostinho e a gente aprende o que é importante, o que a gente tem que levar, quais são os caminhos. Então a gente já consegue fazer essas decisões e tomar todas as atitudes de uma outra forma. Mas eu acho que tomar a decisão envolve muita coisa. Então, no livro a gente coloca, inclusive, alguns exercícios, né? Assim, porque também você tem que pensar por que eu estou saindo, como que eu estou saindo para voltar, estou saindo com um emprego garantido, estou saindo, vou chegar lá, vou ter que arrumar um emprego, se não der certo, tenho condições de voltar, meu emprego vai estar aqui. Tem um monte de coisa que a gente tem que considerar. E depois que você toma essa decisão, aí tem um monte de coisa a mais para fazer. Né? Sim, então ainda falando um pouquinho da decisão, Roberta, uma coisa que eu
eu coloquei na minha cabeça, que me ajudou na decisão, primeiro era assim, que nada é definitivo, né? A gente pode estar indo e principalmente para as pessoas que fica aquela sensação, vocês estão indo pro resto da vida, eu nunca mais vou ver. E não aí dá um peso, né? Dá mais medo. Dá mais medo, né? E aí o segundo fator é o que você falou. As pessoas que a gente está deixando, eles torcem por nós também, né? Por mais que a gente... parece que a gente está pensando só na gente, que a gente está pensando no futuro das crianças, no trabalho do marido que está indo, ou da esposa. A gente sabe que as pessoas que estão ficando, apesar de ficar com muita saudade, estão mais torcendo para que a gente vá realizar o sonho. A gente tem um capítulo para essas pessoas, assim, quem fica. Porque é isso que você falou, quem fica quer que aquela pessoa que está indo seja feliz. Se são pessoas que te amam, né? Eles torcem para que dê tudo certo, mas ao mesmo tempo eles estão sofrendo, não é que estão sendo abandonados, mas eles vão ficar sem você. Sim. Então, como que eu ajudo essa pessoa que está indo embora, né, de uma forma que eu não vire um peso, porque também faz parte você dizer, pô, mas você vai me deixar, mas eu vou ficar aqui, vai chorar, aquela despedida horrorosa, né? A minha família tem todo mundo italiano, então é uma tragédia, assim. Mas é aquela tragédia assim, mas eu tô feliz. E como você se prepara também para eventualidades que possam acontecer. Quer dizer, se você tá fora e alguém que você gosta muito fica doente, e eu acho que até nesse ponto a pandemia também pôs muito isso em xeque, e eu sempre falo assim, o expatriado viveu sempre em pandemia. Viveu sempre isolado, né? Aquela coisa assim, né? A gente sempre tem uma distância das pessoas que a gente ama, que é essa coisa de não poder chegar, não poder ir visitar quem está doente, não poder estar lá se a pessoa precisa, não poder ir num velório mesmo. A gente vive isso muito. E todo mundo falava, ai, que horror. Eu falava, eu sempre tive essa sensação, assim, que se acontece alguma coisa, eu estou preparada? Eu deixei as pessoas que estão lá amparadas de alguma forma? Então, é muita coisa para pensar, né, quando você sai do país. Acho que essas decisões que a gente toma, né, que nem você falou, às vezes, eu tenho um sobrinho que vai fazer 2 anos e eu não conheço. Eu ia ano passado e uma vez você escreveu, eu também concordo. Às vezes a gente sente saudade de coisas que a gente nem viveu, né? Eu não peguei meu sobrinho neném e eu já sinto uma saudade. Eu falo, gente, o que eu perdi? Nessa decisão, a gente pesa isso. Eu sei que eu vou ganhar coisas, mas tem outras coisas que eu vou perder. É porque, assim, o que eu acho, assim, a gente sabe que o que é intrínseco você não vai perder. A sua relação com a sua irmã você nunca vai perder. Né? É uma coisa de amor que tá lá, mas essa coisa do dia a dia, de poder passar lá e visitar o seu sobrinho, de saber que um sobrinho ficou doente, poder, sei lá, ir visitar, e assistir a dancinha de balé na escola da sobrinha, sabe? Coisas de dia a dia que você vê, a gente vê só por foto, por filme. Então, a nossa relação também com as redes sociais é diferente, eu acho, porque a gente participa dessas vidas à distância. E é isso, a gente tem saudade das coisas que a gente não vive, que são essas coisas do dia a dia, porque as coisas grandes, eternas, estão com a gente. Isso a gente, depois que você começa a mudar, você até percebe que é assim, o amor, o carinho, não muda. Isso você carrega dessas pessoas para todo lugar que você vai, você sabe que a sua irmã vai estar sempre lá, que é sua irmã e pronto. Mas essa coisa de não poder ver a sobrinha, de não poder ir tomar um café, de não poder... É muito triste, né? A gente tem que se acostumar. Não é que a gente se acostuma, a gente se adapta a essa realidade, mas sempre faz falta, sempre a gente sente aquela... A gente não acostuma, a gente sente, a gente vai sentir porque o que está intrínseco, essa emoção, esse sentimento, a gente vai carregar para o resto da vida. A gente aprende a viver sem isso. Mas verdade. Não é que a gente fica de boa, assim, falando, imagina, nem ligo. Não é. A gente e ainda bem que existe agora a tecnologia, né? Porque na época dos nossos avós, eles não largavam, né? Mas saíam do país de origem. Não viam nunca mais. Não via nunca mais. E aí, que escrevia uma carta, levava 1 ano se chegasse, né? Se chegasse. Quando chegasse a foto, a criança o bebê já tinha crescido. Mas é verdade, essa vantagem que a gente tem, né, imagina, você tá na Holanda, você tá podendo contar a sua experiência agora ao vivo. Pra você,
E a gente está se vendo, né? E é muito louco isso, porque... E eu lembro quando eu fui para a Itália, que a minha pequenininha, um dia ela falou, ai, tô com tanta saudade daquelas pessoas que moram no seu computador, que eram as pessoas... que era assim, minha mãe, meu pai, que ela via... Naquela época era Skype, né, que a gente fazia, e ela falou, bom, acho que eles foram morar lá, porque agora eu só vejo eles lá. E é assim, e eu acho que isso é uma coisa que eu tento até falar para as pessoas, não... eu não sou a favor dessa coisa horrorosa de mídias sociais, que fica todo mundo o dia inteiro, mas para nós é uma ferramenta de sobrevivência, assim, de eu poder ver o meu pai, minha mãe, minha sobrinha, sabe, e ver os filhos dos meus amigos crescendo, uma amiga casando, você acompanha a vida das pessoas pelas redes sociais, e é assim, a gente só tem isso, né? Então... Como foi para você falar para as crianças? Que você... Porque eu sei que tem muita gente que vai assistir que está justamente nesse processo de decidir falar, olha, crianças, sabe a escola que você está indo? A gente vai mudar. Como foi essa comunicação para as crianças? Então, eu tenho até um ponto especial que eu acho que também é interessante dizer, que assim, a minha filha mais velha, ela é filha do meu primeiro casamento. Então, nesse caso, foi muito difícil. Porque eu tinha, além de tudo, que separar ela do pai dela, né? Então, são decisões muito complicadas, mas eu acho que quanto menor as crianças são, mais fácil é. Quando as crianças são pequenas, o núcleo familiar é o que importa, né? Assim, o pai e a mãe estando perto e eles olhando pra gente, vendo que a gente está seguro do que a gente está fazendo, eles têm uma segurança e falam, beleza, vamos. Se a mamãe tá, se o papai tá, é onde a gente tem que estar. E é claro que a minha pequena tinha 2 anos, então para ela mudar de escola, ela tinha acabado de entrar na escola, teve adaptação na outra escola, e quando eles são pequenininhos é mais fácil. Conforme eles vão crescendo... O vínculo, né, de amizade... O vínculo é conosco, o vínculo é com a pequena família. É claro que é difícil falar tchau para a avó, acho que né, a avó e a avô, dependendo ainda da participação dessas pessoas na família, é bem complicado, mas eu acho que quando a criança é pequena, a mãe e o pai estando... né, bem pertinho, é mais fácil. Conforme as crianças vão crescendo, a relação delas vai se tornando cada vez mais com a tribo delas do que com os pais, né? Na verdade, a adolescente gosta mais dos amigos do que dos pais, né? Então aí realmente fica cada vez mais difícil. E quantos anos tinham as outras filhas suas? Só pra... A pequena tinha 2, a outra tinha 4 e a Vitória tinha 9. Então foi difícil para todo mundo, pequeno, mas tudo pequeno. Então é óbvio assim que você tenta, é uma coisa que até sempre falo, é a hora que começa a negociação. É assim. Mas lá a gente vai poder ter um cachorro? Mas lá a gente vai... E no fim você acaba cedendo muito. Então eu lembro que quando a gente foi contar, a gente falou que era o país da pizza, que era, sei lá, você começa a querer construir a Itália de um jeito, né, ou o país que você está indo de um jeito bonito, e falar, olha, é super legal lá, as pessoas comem pizza de café da manhã, não sei, você precisa tentar explicar de um jeito que elas começam a falar, puxa, é lá que eu quero morar, né? Eu lembro que depois que eu saí da Itália para ir para a África, a minha pequena só queria saber se tinha Nutella. Tem Nutella lá? Tem Nutella? Ah, então vamos. Então, são coisas simples, mas que eu lembro que eu falei para a mais velha, você vai poder ter o seu quarto só para você, porque daí também você já vai mudar de casa, você já começa a pensar, o que eu posso oferecer que seja sei lá, um ponto positivo disso. Mas então, tudo. Roberto, você acha que é mais difícil convencer um adulto do que uma criança? Eu acho. Um adolescente, vamos dizer adolescente, que adolescente é um bicho no meio, né? E eu tive mudanças em todas as fases. E eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que a fase que minhas filhas mais sofreram foi nessa última mudança para cá, que elas eram todas adolescentes. A Olivia tinha 10 anos, tudo bem. Mas as outras que tinham 12 e 16 sofreram muito, porque daí já tinha namorado, já tinha planejado, sei lá, sair daquela escola e ir para aquela faculdade com aqueles amigos. Os planos também são muito mais profundos, né? Quando você é criança, você só planeja aquilo. Um playdate, vou brincar daqui a pouco, Mas conforme vão crescendo, fica mais difícil, até porque também tem a coisa do... você não... Como que você faz isso comigo, né? Quando eles são crianças, eles não questionam muito. Mas o adolescente que é natural questionar. Então, assim, vira uma coisa um pouco pessoal. Por que você está fazendo isso comigo? Agora que eu estou, né, feliz nesse país, tenho amigos, namorada...
É muito diferente. E não é só isso, o que você vai comprar também. Você chega, a sua marca preferida não tem, ou se tem, você não entende aquela língua, você não sabe se aquilo é shampoo, condicionador, você não sabe se é hidratante para pele. Depende do país que você vai, você sofre. Aqui na Holanda a gente sofre, aqui todo mundo fala inglês, mas é uma língua muito diferente. Quem muda para a Rússia, são línguas muito diferentes. Então você tem que aprender tudo, você não tem que aprender só a circular naquele bairro, né, ou entrar naquela escola. A sua vida inteira se refaz, porque você tem que você não encontra mais o feijão que você estava acostumada a comer, você não encontra mais aquela verdura. Eu lembro que logo que eu mudei para a Itália, a minha filha do meio estava chorando, uma fase que ela estava super triste, era inverno, ela falava, mas aqui as árvores não têm folha, aqui não tem as comidas que eu gosto, eu queria tanto um melãozinho. Daí eu fui no supermercado e tinha um melão para vender, mas custava 7 euros. E eu falava, gente, não vou pagar 7 euros, um melão é um crime. Mas daí eu pensava, ai, tadinha, ela precisa tanto do melão. E você começa a pensar isso e fala, gente, não tem melão aqui, não tem as frutas que a gente gosta. Então, é uma adaptação muito, muito profunda, né, de tudo. E é por isso que você falou que você acaba cedendo muito, né? Porque se não tivesse pagar melão... 7 euros no melão. E se não tivesse melão, você ia tentar convencê-la de alguma coisa, até de 10 euros, mas que valesse a pena, né? Seus filhos falavam as línguas, por exemplo, italiano? Nada. Nada. Na primeira mudança, a Olivia nem falava direito português, né? Que ela tinha 2 anos, ela falava muito, mas era aquela coisa... E eu acho que isso também dificulta um pouco. Acho que a primeira mudança minha foi muito traumática, porque elas chegaram numa escola que as aulas eram em inglês, mas as crianças no recreio, tudo só falavam italiano. A Vitória, a gente pôs numa aula super intensiva de inglês, então quando ela chegou, ela conseguia se virar, mais ou menos. A gente já tinha visitado a escola, ela sabia onde era o banheiro, como que falava, estava mais ou menos. Mas a Valentina, que tinha 4... Porque a Olivia nem entendia que se ela falasse português ninguém ia saber o que ela estava falando. Ela falava em português e as pessoas sabiam o que ela queria. Então, no fim, ela não se deu tão mal. Mas eu acho que a língua, na primeira mudança, é um fator de muito estresse. Quando eu mudei, por exemplo, da Itália para a África do Sul, que era um país muito diferente, que a gente estava morrendo de medo, como elas já falavam inglês, o primeiro dia de aula já foi tranquilo. Elas saíram da escola felizes, já tinham amigas, já tinham conseguido se comunicar. Porque você chegar num lugar onde você não consegue se comunicar é muito assustador para uma criança. Você ir para uma escola que você fala, eu quero ir no banheiro e ninguém entende, ou você fala, eu não como isso e ninguém entende, ou sei lá, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. Eu acho que isso é muito traumático, assim. Então, se você muda para um país onde alguém já tem algum domínio da língua, é muito mais fácil. E as minhas filhas, hoje em dia, entre elas até falam inglês, porque elas foram... as 2 pequenas alfabetizadas em inglês, e daí a gente sempre tenta, nessa coisa, se é uma família que vai mudar muito de país, o que a gente sempre indica é, procure uma escola internacional. É isso que eu te perguntar, se colocava... A gente tentar seguir sempre o mesmo método, porque aí é muito menos traumático. Você pode mudar para uma escola na China, da África do Sul, para o México, para a gente, o método é o mesmo e a língua é aquela que elas já sabem falar. Elas vêm mantendo as línguas que elas vêm aprendendo desde pequenininha, então é italiano? Vem porque eu insisto, mas elas me odeiam por isso, tenho que dizer que é muita coisa, assim, porque na Itália, elas saíram de lá falando italiano super bem. Aí quando a gente chegou na África, na escola, elas tinham a aula em inglês, mas elas tinham que aprender afrikaans ou Zulu. Nossa. E eu pus elas numa aula de italiano porque eu não queria que elas perdessem, então elas faziam uma conversação em italiano. É muita língua. É muita coisa. E o português nessa? E o português a gente fala em casa. Sempre fala em casa, livro elas não em perderam português. Não perderam. Quer dizer, não perderam, mas não sabem escrever com acentuação, mas elas leem em português, falam português sem acento nenhum, sem nenhum sotaque. Só que daí, por exemplo, quando a gente mudou para o México, elas tinham o inglês, na escola tinha francês, tinha o espanhol que elas tinham que aprender, porque elas não falavam, e eu insistia ainda no italiano. Ficou demais. Eu falei, isso também não é justo, porque são crianças que estão estressadas, chegando num país que elas têm que se adaptar com a escola nova, fazer amigos, então é demais. Então a gente focou no inglês, no espanhol e no português. Nossa. O italiano, a do meio, que gosta muito de línguas e de ler, elas continuam lendo em italiano, mas é muito difícil isso. Eu acho que é muito ajuda. Agora, por exemplo, elas têm aula de holandês todo dia.
e de espanhol e o inglês. Então, são crianças que são, assim, eu acho que elas são pressionadas de muitas formas, assim. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Acho que isso é muito importante, para não sobrecarregar, porque não é fácil dizer tchau para os amigos e entrar numa escola nova, dependendo do perfil da criança, é muito difícil. Se você é mais tímido, é muito difícil você fazer amigos e se relacionar com professores novos a cada 3 anos. E não só isso, está num espaço diferente, né? Porque trocar de professor, acho que a criança sempre troca em qualquer escola, mas aprender a transitar num espaço diferente é muito difícil. E tudo que é com pressão, né, do tipo, você tem que falar o italiano, você tem que manter... Ela não vai associar uma coisa prazerosa que é falar italiano é castigo, para elas é castigo. É castigo. Como as suas filhas, Roberta, lidaram com a sensação de pertencimento em relação ao país? Então, isso é uma outra coisa que toda essa literatura do TCK fala muito sobre isso, que é um mundo de gente que não pertence a lugar nenhum, né? Por isso que a gente fala que é tão importante essa história do lar, assim, tem que ter um núcleo que não muda independente de onde você tá, sabe, assim, tem que ter aquela bola de ferro, assim, que é ali é ali que eu pertenço, não interessa se eu vou estar nesse país ou nesse, se isso está transitando comigo, eu me sinto mais seguro. E eu acho que é difícil, assim, a minha pequena sempre falou que ela era africana, ela saiu de lá falando, eu nasci no Brasil, mas meu coração é africano. E eu acho que daí, dependendo das experiências que você tem em cada país, você acaba se identificando e você se sente pertencendo àquele país mesmo quando você vai embora. Que é o que aconteceu comigo. Quer dizer, eu sou brasileira, eu pertenço ao Brasil, porque eu vivi a minha vida inteira lá, então não interessa onde eu morar, é lá. Para elas é muito difícil, assim, acho que é uma coisa que daí no fim você escolhe onde que eu pertenço. Né, da onde que eu sou. E tem essa coisa, é onde eu fui mais feliz, é onde eu estacionei para sempre, as memórias que é ela onde cria, eu tenho né? mais amigos, que quando eu volto eu me sinto mais em casa. Mas eu acho que o Brasil sempre fica como o porto seguro, né? Assim, a casa da avó, o lugar da praia que passa as férias. Acho que também tem que ter um pouco da raiz. Mesmo criança que nunca viveu no Brasil, né? Quando tem a casa da avó no Brasil, é um lugar especial, né? Então eu acho que no fim cada família acaba encontrando onde construir o núcleo e o que eu vou deixar claro para essa criança que é o lugar seguro dela, né? Porque cada um tem as suas realidades. Como que as suas crianças lidaram com essa coisa de mãe, ele não tá querendo brincar comigo porque ele não tá me entendendo? Eu acho que no fim são crianças diferentes mesmo, porque também elas já passaram por isso, né? Assim, elas já foram, como elas também já foram a que chegou e ninguém queria brincar porque não entendia. Hoje em dia elas são as que entendem a dor daquela criança. E eu acho que isso por isso que eu digo que é muito importante a não ser que você vá ficar para sempre naquele país, mas você criar um ambiente de pessoas que entendam o que você está passando também. Se você chega numa escola que as crianças que estão lá também vêm de outro país, os professores também mudaram de país, quer dizer, você está num ambiente que todo mundo sabe como é difícil. Agora, você chegar numa escola que aconteceu comigo isso, no México, a minha filha mais nova foi para uma escola bilíngue que só tinha mexicanos, que aprendiam inglês, mas eles nunca tinham morado fora, não tinha nenhuma criança lá que tinha vindo de fora. Não tinha nenhuma criança lá que só falava inglês, não falava espanhol. E foi muito traumático para ela, porque eles não conseguiam entender como era difícil isso, como é assustador, como é diferente mesmo, né? É muito diferente você chegar numa escola onde todo mundo esteve lá desde sempre, né? Quer dizer, todo mundo cresceu, as crianças cresceram juntas desde o jardim da infância. Ou você está numa escola que as crianças vêm e vão e sabem como é isso. Então, você faz parte daquele mundo. Para criança, é muito importante a gente pensar que criança precisa de segurança. Né? Assim, essa coisa de saber, eu estou aqui, minha mãe vem me buscar na escola, não interessa o que aconteceu, eu vou embora com a minha mãe, sabe? Assim, a coisa da segurança faz muita diferença. Então, por isso que eu digo, se você fizer as coisas de um jeito que a sua criança tenha uma estrutura, saiba que tudo bem, a vovó não vem me buscar porque ela não está mais perto, mas a mamãe vem, ou o papai vem, ou alguém que, enfim, a estrutura tem que ser bem construída, porque criança precisa de segurança.
de saber que tá tudo bem. É tudo diferente, mas tá tudo bem. Minha mãe olha para mim e eu sinto que tá tudo tranquilo, né? Eu acho que eles aceitam mais as diversidades, eles têm zero preconceito. Acho que é uma coisa que para mim foi muito importante, assim, ter vivido na África do Sul, os países que eu vivi, no fim, eu tive muita sorte, que sempre a gente foi muito bem recebido, mas eu acho isso também, você acaba vendo que criança é criança e de qualquer cor, de qualquer religião, principalmente, né, que aqui no Brasil talvez não tenha tanto, mas aqui na África tem muçulmano, tem Zulu, quer dizer, é uma mistura muito grande e tudo bem, todos se recebem e sorriem e sofrem pelos mesmos motivos, né? Então, acho que essas crianças são sim especiais e se identificam muito entre elas. Você pode contar alguma coisa relacionada às crianças, adaptação, alguma experiência diferente que você queira relatar das crianças? Não sei se você teve alguma dificuldade. Negativas, tive várias. Porque eu sei que o que a gente está falando, sonhar é legal, né? Acho que a gente tem que ir atrás, mas a gente tem que ser realista também. Tem algumas questões não é que você fácil. deve ter. Mas o que eu digo é o seguinte, também não é fácil, mesmo que você esteja no Brasil, você mudar suas crianças de escola, mesmo no Brasil, não é fácil. Você mudar de bairro não é fácil. Você vai ter que mudar de padaria, você vai ter que conhecer de novo a caixa do supermercado, são adaptações que você tem que fazer. Então, mudanças são, assim, acarretam decisões, né? E você tem que fazer escolhas e você abre mão de algumas coisas. Mudar de país é tudo um pouco maior, né? Mas eu, por exemplo, quando eu cheguei na Itália, a Valentina, que é a do meio, ela chorou 4 meses seguidos. Chorou sem parar. Sem parar. Olha. Não é que ela não dormia, ela só chorava, não comia, chorou. Eu não sabia mais o que fazer. Daí um dia eu me irritei, falei, eu também quero chorar. Eu também tô sofrendo. Tá todo mundo, é difícil para todo mundo, porque também tem isso, todo mundo fala, que maravilha, não é fácil, é difícil. Eu também achei chato dizer tchau para minha mãe, eu também tô sofrendo. Mas a verdade é que cada criança é de um jeito, né? Então eu acho que você tem que ver e tá muito próxima dessa criança para entender o que tá incomodando elas. É a língua, o medo, e o que a era saudade. No caso da sua filha? A minha filha era o medo, porque ela não conseguia falar. E ninguém entendia o que ela falava, ela era tímida, então era muito difícil. E depois, quando eu cheguei no México, a minha filha mais nova sofreu um bullying horrível nessa escola. Imagina que as crianças não deixavam ela brincar no recreio. Olha que racismo horrível. Porque como ela tinha vindo da África, ela era negra. E negros não podiam brincar no recreio com ela. Então ela não podia sair da classe. E a escola? A professora, ela falou, não, ela fica aqui conversando comigo, porque ela não quer ir lá fora no recreio. Eu falei, não, ela não vai lá fora porque ela tem medo, porque as crianças... Mas não fui eu que descobri, as mães das crianças que ouviam em casa o que as crianças contavam que faziam com ela, foram lá na escola reclamar. Imagina. Então eu acho, mas isso pode acontecer numa escola no Brasil. Então o que eu digo é o seguinte, qualquer coisa que a gente passa, a não ser quando é um perrengue de língua, assim, que obviamente é difícil, qualquer coisa que a gente passa poderia passar no Brasil. Poderia passar no país que você está morando, independente de mudança ou não. Só que quando você está num país diferente, você não tem a quem recorrer muitas vezes, você tem uma criança doente, você acabou de chegar num país, você tem uma criança doente, você não sabe se você pode ir na farmácia comprar o remédio, você não sabe se você pode entrar no hospital e levar essa criança lá. Às vezes nem a gente está falando a língua do país também, né? Óbvio, exatamente. Os pais, né? Os pais, a gente também está passando por todas essas transições, a gente também está com medo, verdade seja dita. A gente tem que ficar firme, né, e dizer, não, filhinha, tá tudo bem, mas você tá morrendo de medo também, você também tá passando por um monte de transições, um monte de insegurança, um monte de decisões, e aí eu acho que o ponto pior é o seguinte, você também está fazendo seus filhos passarem por isso. Então você tem que tomar decisões muito mais acertadas, porque não é só você, né? Não é que você falou, se der errado eu volto, pode dar errado, pode não dar. Quando você está envolvendo seus filhos nessas decisões, você tem que ter muito mais certeza e o peso dessas decisões é muito maior, né? Aquela coisa que você fica tenso, você fala, gente, será que eu quero levar minhas filhas para morarem nesse país e crescer nessa sociedade, passar por essas experiências?
Porque é verdade, isso pode acontecer. Você, dependendo do país para o qual você vai, você está expondo as suas crianças Sim. a realidades que talvez no Brasil elas estivessem mais protegidas. Às vezes, dependendo do país que você vai, é tanta diferença, você não sabe o que era o hábito, que se você se comporta dessa forma, você está fazendo alguma coisa inadequada. Você teve algum choque, assim? Tive vários também. Da África do Sul para o México, foi choque. Da Itália para a África do Sul é choque. Do México para cá é choque. Não sei se o caminho que eu fiz também foi de países, Europa, África, volta para a América do Sul, volta para a Europa. As realidades são muito diferentes, as pessoas, a cabeça das pessoas é muito diferente. Se você pensar aqui na Holanda, a Holanda é um país super liberal, super aberto, né? Os limites das crianças são diferentes, é tudo diferente. O México é um país super católico, super machista, então sempre tem um choque cultural. É muito delicado também você tratar disso com as crianças sem transmitir algum tipo de preconceito, né? Mas deixa eu te perguntar, antes de você ir para esse país, vocês faziam uma imersão, assim, tipo, estudar, vamos tentar aprender sobre a cultura, ou você chegava no local... Isso é super necessário, Mayumi, super necessário. Assim, a gente fala no livro 1 milhão de vezes. Compra livro, assiste filme, entra na internet, conversa com quem já morou, porque faz diferença. E são coisas que a gente acha que podem ser besteira, mas são coisas, você está chegando naquele país, você tem que respeitar aquelas regras. Eu acho horrível quem muda para um país e acha que pode agir da forma como agia no seu país anterior ou no seu país de origem, só porque está lá. Não, se você está indo morar para um país, tem algumas coisas, você pode até ser contra, mas você vai ter que entrar naquela sociedade, naquelas regras, naquelas leis, e você vai ter que respeitar isso. E algumas coisas são muito sutis. E então, assim, na África do Sul, aqui na Holanda, todo mundo tira o sapato para entrar em casa. Na África do Sul, as crianças não podiam nem ir de sapato para a escola, tem que andar descalça. No México, é feio você estar... No México, chinelo o pessoal não gosta. Então, eu lembro que eu fiz uma aula de adaptação cultural e a primeira coisa que o cara falou, ele falou, olha, aqui, ninguém tira o sapato em lugar nenhum. E eu olhei, tava a minha família inteira sem sapato. Porque a gente estava vindo da África do Sul, já ninguém dá. Coisa, sabe, assim, o primeiro jantar que a gente foi no México, meu marido comprou umas flores e uma amiga falou, olha, homem não dá flor para outra mulher, que não é a mulher dele. Você não vai levar no jantar na casa de alguém, levar uma... São coisas super delicadas, ninguém vai ficar ofendidíssimo, mas são costumes. Se você está indo para um país e vai morar lá, você vai ter que seguir aqueles costumes. Então, vai ser menos traumático para você se você se informar antes. Como na Holanda, por exemplo, todo mundo fala, holandês é grosso, holandês é... Não é. Você tem que entender a forma como eles pensam, o tipo de cumprimento, o tipo de relação que as pessoas têm, e daí você vai falar, não é, eles são assim, eles agem assim, eu tenho que me adaptar. Assim como o estrangeiro, quando vai para o Brasil, a gente tem essa mania de pegar, abraçar, dar o beijo, né? Eles estranham, a gente também, né, tem que respeitar quando a gente... Todos os detalhes. Na Itália, por exemplo, as pessoas dão 2 beijos, mas elas começam pelo outro lado. Então, eu beijava todo mundo na boca. Porque ficava aquela coisa assim, beijava na boca. E já tinham me avisado, antes de eu chegar, falar, cuidado que na Itália eles começam pelo outro lado, que a gente sempre faz assim. Eles fazem assim, então aí a gente tinha os 2 pro mesmo lado. Aqui quebrava o gelo também, né? Quebrava o gelo. Na Holanda, eles dão 3 beijos. E na África do Sul, eles cumprimentam com beijo na boca os amigos. Verdade? Olha, susto. Eu já escapava também, eu falava, não quero beijar esse homem. Olha, é verdade. Verdade. E até do mesmo sexo? Do mesmo sexo, pode ser, mas é mais comum do sexo oposto, eu acho. Amigos também, mas é mais do sexo oposto, assim, é o comum cumprimentar com beijo na boca. Amigos, né? Não é que você conhece uma pessoa e dá um beijo na boca, mas... E aí era assim, aquela coisa, quando você fica amigo, vem o beijo na boca. A Carolina... Eu falava, meu Deus, agora já sou amiga, ele vai querer me beijar. Cara, você evita amizades mais... não quer ficar amiga de ninguém. A Carol escreveu que você virou beijoqueira, né? Mas são coisas sutis.
que fazem parte do dia a dia. E ó, claro que depois vira piada, mas na hora que você está chegando, você tem que se informar. Se você pode, que tipo de roupa que você vai, em que tipo de evento, como que o que você leva se você vai num lugar, como que as crianças brincam, como são as festas infantis, principalmente quem tem criança tem muito isso. Como eu são tenho um as festas exemplo infantis? na África do Sul, por exemplo. Uma amiga mesmo, fez uma festa e escreveu no convite: deixe seu filho tal hora, e fez um brincadeira assim, só para crianças. Não foi nenhuma criança. Nenhuma criança. Só foi a minha filha. Porque na África do Sul vai o pai, vai a mãe, vai o tio, vai a avó. Festa de criança, não tem um convite só para a criança. É uma festa, é um convite para a família. Na hora que essa pessoa que não sabia disso falou: olha, só para criança, porque ela tinha uma casa pequena, ela falou, convidou, sei lá, 10 menininhas, vamos pintar, né? Aquela coisa, deixa sua filha aqui nessa hora e venha buscar tal hora. Ninguém foi. Gente, que então, você imagina coisa, o trauma, né? da aniversariante, tadinha, que não sabe, não entendeu porque que ninguém veio na festa dela, deve ter achado que ninguém gostava dela. Ai, e essas pessoas que foram convidadas ficaram ofendidas, porque não foram convidadas, na verdade. E eu também passei pelo oposto. Fiz a festa da Olivia, não escrevi nada no convite, falei, festa tal. Começou a chegar gente, chega mãe, E juro por Deus, foi assim, um casal que era separado, foi a mãe e foi o pai. Não acredito! Daí eu liguei pro meu marido, falei, você precisa vir aqui, tem um monte de pai. Eu achei que só vinha as mães, tem um monte de pai. Daí, vem comprar comida! Então, é muito divertido, mas é importante você saber quais são as regras do local, para qualquer assunto. Regra de festa, regra de tudo. Escola, e a gente vem com hábitos, né? Por exemplo, no Brasil tudo bem se a gente atrasar um pouquinho, mas a gente sabe que tem países que não, né? E é isso, a gente sofre. Tem países que não é que não pode atrasar. Se você não estiver lá na hora, você está fora. E aqui na Holanda, por exemplo, na Inglaterra, né? Tem uns lugares que a gente já sabe, né? Que é pontual, mas... E é pontual e daí vem aquela coisa que a gente acha que é a grosseria, né? Desculpa, você não chegou na hora. Não, mas é que 5 minutos... Não, desculpa, 5 minutos não é a hora combinada. É 5 minutos depois, você tá fora. Então, a gente tem que se informar. Tem países que são muito pontuais. No México é o contrário. Se você é convidado para uma festa às 2 e você chega às 2, a dona da casa tá no cabeleireiro. Então, porque ela convida para as 2, mas a festa vai começar às 4. Quando eu penso no meu futuro, eu acho que vai ter uma filha morando em cada país, porque conforme a coisa vai indo, entra na faculdade, começa a trabalhar, começa a namorar, casa. Então, isso é uma coisa que a gente inventou, né? De começar essa vida de nômade, e a gente vai acabar reclamando das mesmas coisas que a minha mãe reclama, né? No fim, eu vou ter uma filha morando em cada lugar. E eu acho que isso vai, conforme eles vão crescendo, vai dando mais medo por isso. Mais medo não, vai ficando mais difícil tomar a decisão. Entendi. Porque também a escola começa a ficar uma coisa mais séria, você começa a pensar na faculdade. É diferente de você trocar uma criança num jardinzinho, né? De tirar ela numa escola que ela está indo bem, que ela está fazendo as matérias que ela precisa fazer para entrar em determinada faculdade. Então, a decisão é muito mais difícil. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente agora, nesse momento. Eu ia perguntar sobre você, eu fiquei curiosa. Você pensa assim... as filhas estando encaminhadas, eu vou voltar para o Brasil um dia, ou você se sente também pertencente a algum local? Porque a gente falou muito das crianças, mas eu tô curiosa de você. Eu me sinto super brasileira. O meu marido, desde sempre, queria voltar para o Brasil. Não que ele queria voltar imediatamente, mas o plano dele vamos fazer essa vida que é super legal, que a gente se adaptou, a gente acabou, né? Você começa a querer conhecer outras culturas, morar em outros lugares, já... Mas ele sempre teve esse plano assim, o nosso fim é no Brasil, nós vamos voltar a morar lá, e eu não tenho isso, mas eu quero estacionar em algum lugar, sabe? Eu acho que o Brasil acaba sendo, tá no nosso sangue, né? Então o Brasil é independente de qualquer coisa, porque você começa a pensar, mas aqui na Holanda é super seguro, é um país super seguro, é um país que as minhas filhas saem de noite, eu não tenho nenhuma preocupação, elas vão de bicicleta para qualquer lugar, voltam seguras e felizes. A minha filha mais velha, que agora ela vai fazer 20 anos, desde que a gente chegou, ela ia em festa de bicicleta e voltava às 3 da manhã e eu estava dormindo, relaxada. No México ela saía com o carro, com o motorista, e eu não dormia. Então, essas coisas, você começa a pensar, você fala,
onde que eu quero estacionar? Num país que eu me sinta segura, num país que... É difícil, você também não pode escolher, né, muitas vezes. Então, por isso que eu digo, não é que às vezes as mudanças nem sempre são a nossa primeira opção, né? Assim, às vezes você tem que ir, porque o seu marido foi, você vai falar o quê? Não, agora não vamos, quero divórcio? Não. Então, às vezes as situações nos levam para lugares que não são os que a gente sonhava, mas a gente tem sempre que acreditar que a gente consegue ser feliz naquele lugar, né? Sim. E consegue. Consegue, né? Consegue. Rô, eu fiquei com uma curiosidade. Tem algumas pessoas que já moram tanto tempo fora do Brasil que quando vão visitar o Brasil, férias, nem que seja curtas, não se sentem mais, não tem mais aquela coisa, que bom, cheguei ao Brasil. Parece que chega já querendo ir embora de volta para casa. O que você sente? Como que é com você? Olha, eu me sinto muito bem no Brasil. Por exemplo, a minha irmã mora na Espanha há muitos anos, mais de 20 anos. Ela não se sente bem no Brasil. Ela vai no Brasil assim e voltando para casa, lógico. Eu ainda me sinto bem, mas é uma coisa que eu também sempre falo com as minhas amigas que são expatriadas. Você percebe na hora que o avião pousa, sabe? A hora que o avião pousa, que você fala, cheguei em casa, para mim hoje em dia é aqui na Holanda. É engraçado. E quando eu fui visitar a África uns 2 anos atrás, a hora que o avião pousou, eu comecei a chorar, porque eu falei, aqui é minha casa ainda. Assim, é aquela coisa que eu já tinha morado no México, mas tem alguns lugares que você fala, é aqui que eu me identifiquei, que eu tenho, que eu quero estar, né? Mas eu ainda, quando eu pouso no Brasil, eu me sinto em casa. Eu acho que também porque tem aquela coisa do bairro, a casa da minha mãe, né? As minhas amigas, tem muito isso. Talvez voltar a morar lá, eu tenha mais dificuldade, porque a gente sai uma pessoa e volta uma pessoa diferente, né? Então, é muito difícil, mas todo mundo que volta para o Brasil fala que é mais difícil se readaptar no Brasil do que se adaptar num país diferente. Eu sempre falo assim, que não é fácil, todo mundo acha que é lindo, né? Foi morar... Não importa onde você vá, as pessoas sempre acham que quem foi, que se você não está vendo aquela pessoa, ela está num lugar que talvez seja muito melhor do que o seu, porque isso que eu acho que é do ser humano também, né? Que é a grama do vizinho. Mas não é fácil, envolve muita gente, muita coisa, mas o que eu sempre falo é o seguinte, está dentro de você, depende de você. Eu conheço muita gente que mudou de país sem querer, né? Que foi em situações assim, não era isso que eu queria, não era para esse país que eu queria ir, mais meu marido, mais minha filha, mais, enfim, tomou a decisão errada, enfim. Daí não dá certo. Eu conheço muitos casos, assim, da pessoa sofrer porque carrega aquela coisa já negativa e já chega não querendo estar lá. Então, a gente até fala no livro, isso... muitas vezes faz parte de um processo, é meio um processo de luto mesmo. Você perdeu algumas coisas que são valiosas, né? Você perdeu a convivência com a sua mãe, você perdeu conhecer o bairro, você perdeu um monte, a segurança, né? Você perdeu muitas coisas. Então tem sim um processo de luto, que tem o sofrimento, tem a aceitação, daí você começa a levantar. Então não desista antes de passar por esse processo, porque ele existe, vai acontecer mesmo. Com quem muda decidido, é difícil. Tem um período que você fala, bom, agora eu não sou mais turista aqui, né? Porque logo que você chega tem uma ilusão e é uma coisa muito gostosa, que você chega, você está descobrindo, se você se perde, você acha engraçado, você sempre tem aquela coisa, estou chegando, então as pessoas te ajudam também, você olha para as pessoas com outros olhos, as pessoas te veem com outros olhos. Depois de uns meses, você não tem mais essa desculpa, né, que você é turista ou que você está chegando. Você tem que enfrentar aquela realidade, fazer parte daquela sociedade, viver aquela vida dentro daquelas regras, né? E aí você tem que se mexer e buscar. Então o que eu digo é o seguinte, tem que se preparar muito bem para dar certo, né? Para ter menos traumas, se informe, se prepare, documento, porque isso tudo causa muito estresse, né? Essa coisa de documento, de mudança de container, isso causa um estresse que é um peso, assim, é muito difícil. Então quando você chega, se você ainda tem que ficar resolvendo um monte de coisa porque você não se preparou antes, o começo já fica mais amargo. E acredite que vai dar certo. Não se isole, sai de casa, vai procurar, vai na escola. Se você não é um país que você não pode trabalhar, vai na escola, tenta conhecer outras mães, tenta fazer alguma coisa, um trabalho voluntário, porque
a gente vive em sociedade, não adianta, tem muita gente que acha que vai viver num país, eu estou indo com o homem que eu amo, né? Tem aquela coisa, ilusão, e só preciso dele. Não, todo mundo precisa de gente, precisa de apoio, precisa de relações. E eu acho que isso é o que ajuda a gente, assim, e eu sempre falo que tem sempre gente boa no mundo, sempre. Qualquer país que você vai, tem sempre gente disposta a te ajudar. Você vai aprender, né? E é muito importante você aprender a pedir ajuda. Porque a gente, principalmente as mulheres, acho que a gente tem uma coisa assim meio de ser super mulher, né? De deixa, eu consigo, eu faço, Não, você vai ter que pedir ajuda. Você não vai conseguir fazer tudo sozinha. Nossa. Porque é difícil. É muita coisa, é difícil. Então, acho que é importante acreditar que você precisa de outras pessoas, você também vai ajudar outras pessoas, mas é assim, a vida é assim, você vai precisar disso. Foi isso que vocês resolveram fazer, né? Ai, beijo para todas. Para muito todos. Obrigada. Também adorei.